E aqui o catalisador de esperança. Então aqui Deus começa a explicar, depois de todo esse processo de cuidado, todo esse processo que Elias começou a entender, começou a se acalmar, Deus começou a trazer a revelação de Elias que ele não estava só, que havia 7.000 em Israel, que ele tinha guardado para ele, porque eles não tinham dobrado os joelhos a Baal. Então Elias não estava sozinho. Elias estava muito bem acompanhado, mas só que ele achava que estava sozinho, porque uma pessoa falou lá atrás para ele que mataram todos os profetas. Então ele começou a achar não só o pensamento do mensageiro de Jezabel, mas também o mensageiro que disse que matou outras pessoas. Então ele estava com dois pensamentos: estou sozinho e tal pessoa vai tirar a minha vida. Então, através dessa situação, Elias pôs dentro da sua cabeça que ele estava só. Só que ele mal imaginava que havia 7.000 fiéis guardados, que Deus havia guardado para um momento adequado. Então, e aqui exemplifica o sistema 1 e o sistema 2 do nosso cérebro. O sistema 1 está aqui mais atrás, que está ligado ao estresse, ao irracional, o sistema que apenas age. E o sistema 2, que é o lado mais racional daqui da frente, está ligado, então, à lógica e à reflexão. É o momento em que a gente para refletir. Mas, conforme falei, se você tiver com fome, fica impossível você refletir. Fica impossível você pensar. Para pensar, vai no supermercado quando você tiver com fome. A coisa mais, entre aspas, impossível é você comprar alguma coisa boa para comer. Porque, tendenciosamente, você vai comprar o salgadinho, ou bolacha, ou coisas até mesmo piores. Então, a gente tem essa tendência de agir impulsivamente quando a gente está ou com sono ou com fome. Então, antes da gente tomar uma decisão impossível, primeiro trate o interior. Trate o interior para assim poder raciocinar melhor. Então, aqui, nesse momento, Elias tem esse momento que ele tem com Deus naquele momento na caverna. Então, ele achava que Deus iria vir falar com Elias, assim conforme foi com Moisés também no Monte Carmelo, que ele achava que Deus ia falar com ele através do vento, do terremoto, do fogo, porque ele estava com a sua amígdala ativada. Ele estava ainda com um pouco de medo, achando que Deus iria falar daquela forma com ele. Mas o engraçado é que a partir do momento que ele começou a raciocinar, ele viu através dessa parte frontal da sua testa, que é o córtex pré-frontal, que é a parte do raciocínio, ele entendeu e viu que Deus não estava falando com ele no terremoto, nem no fogo e nem no vento, mas sim estava falando suavemente no seu profundo, com uma voz silenciosa e profunda. Então, às vezes a gente acha, conforme Elias, que a gente vai ter respostas para as coisas nas nossas vidas de forma estrondorosa. Vai chegar alguém, vai estrondorosamente falar com voz de Deus e vai trazer todo o ensinamento e toda a explicação para aquilo que a gente está passando. Mas, na realidade, muitas vezes Deus está falando no oculto, está falando no silêncio, só que muitos de nós acabamos não percebendo diante das situações que a gente está passando, situações de estresse, situação de preocupação. E assim conforme foi também com Elias, assim também em nossas vidas. A gente acaba passando por essas situações, sendo que a gente poderia não passar por elas, mas a partir do momento que a gente começa a dar vazão para essas emoções, acaba nos prejudicando. Prosseguindo. E ali passa novamente. Aqui, após toda essa história de Elias, começa então uma construção de um novo hábito. Passou, falamos de Elias, falamos de tudo aquilo que ele passou em situações. Então, aqui começa então toda essa construção. Como que você constrói um novo hábito? Ele fala, a mudança não é instantânea. Ela segue um ciclo biológico de reconstrução neural. Segundo a doutora Leif, o processo leva 63 dias. Então, primeiro você tem que desconstruir um hábito. E esse hábito vai ser desconstruído por volta de 21 dias. E depois desses 21 dias até o dia 63, você consegue, então, reconstruir esse novo hábito. Então, é um processo, conforme falei, não adianta a gente querer, de um dia para a noite, se transformar em pessoas melhores. Não adianta a gente querer, do dia para a noite, começar a ler um livro por semana. Não adianta a gente, de um dia para a noite, querer ser saudável, querer fazer academia. O que muitos fazem, cai nesse engano.
e muitas das vezes, diante dessa motivação, acaba não se sustentando nas situações que ele precisam mais daquele ânimo para aquela situação. Porque a motivação, ela é passageira. Vai chegar um momento que você vai precisar de motivação e não vai ter. Então, entenda isso. Primeiro, antes de você ter algum hábito, antes de você começar a ter um novo hábito, você precisa desconstruir aquele hábito antigo para assim começar a construir um hábito novo. Assim, quando uma pessoa começa a abandonar uma vida errada, ela não vai conseguir abandonar do dia para a noite. Ela vai desconstruir esse hábito e construir um novo hábito que vai ser introduzido em outro lugar para fazer as coisas certas. Então, tudo funciona com base nesses hábitos. E ele fala: a fase de desconstrução é necessária em tempo para enfraquecer e desmontar a rede neural de pensamento tóxico ou hábito antigo. A trilha terra batida começa a ser coberta por grama. É o exemplo do caminho que eu falei no lote. Se você para de passar naquele lote que foi construído um caminho ao longo dos anos, com o tempo a grama vai cobrir aquele caminho e novamente vai acabar com aquele caminho. Então, tudo é uma desconstrução, para depois ter uma nova construção. E depois dessa fase de construção, a fase de reconstrução, 2 ciclos adicionais de 21 dias para praticar um novo pensamento, solidificar uma nova rota e construir a nova rodovia asfaltada. Próximo slide. Também dessa jornada completa da sinapse à redenção. Primeiro o gatilho, depois o colapso, depois o padrão, depois a intervenção e, por último, a redenção. Então, tem todo esse processo de jornada até chegar àquilo que a gente quer. Então, tem todo esse processo que precisa ser feito até que a gente venha alcançar essa excelência. E aqui a solução estratégica, gestão da perspectiva e delegação. A crença tóxica central. Só eu fiquei. Esta crença é a raiz do esgotamento e da solidão do líder. Ele coloca um peso insustentável sobre um único indivíduo. Prescrição divina. Unge a Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como sucessor. Então, depois de todo esse processo que Elias teve com Deus, teve ainda alguns processos que ele passou até o dia da sua morte. Então, ele passou por outras situações, mas naquelas situações futuras ele estava respaldado diante da presença de Deus. Então, ele já não estava mais só, ele estava acompanhado por uma presença que ele não se deixou se levar pelas situações. Até que chega um momento exato que Deus pede para Elias ungir Hazael, rei da Síria, e Jeú como rei de Israel, e ungir também Eliseu, que seria o seu sucessor após a sua morte. E se você procura na Bíblia, você vai ver que lá fala que Eliseu substituiu Elias logo após a sua morte, e substituiu com tão grande poder que acabou sendo melhor que Elias na presença de Deus e fazendo grandes maravilhas também. Então, para a gente viver grandes coisas, se a gente for dentro de casa, nos relacionamentos, seja na vida, a gente precisa ter essa desconstrução, para que a gente então venha, de certa forma, viver nosso grande propósito, viver grandes maravilhas e viver também uma vida de acordo com aquilo que Deus espera para cada um de nós. E aqui fala a lição para a liderança. Cada um de nós somos líderes de alguma coisa, seja líder dentro de casa, seja líder na nossa igreja, líder no trabalho e por aí vai. Nós somos líder em alguma coisa. E nós, como líderes, precisamos entender isso, conforme mostra aqui, o antídoto para o isolamento, inteligência social. A saúde mental do líder depende de compreender que não somos o centro do ecossistema. O ato de delegar remove o peso da responsabilidade exclusiva e garante uma continuidade na missão. Então, é muito importante a gente entender isso, que a partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente começa a ver as coisas ao nosso redor de outra forma. A gente começa a viver uma realidade que muitas vezes não estava visível aos nossos olhos,
Mas enquanto a gente não ter essa convicção dentro da nossa mente, daquilo que é esperado de cada um de nós, a gente acaba vivendo muitos anos, de certa forma, estagnado no mesmo lugar, porque a gente acaba vivendo repetições. A gente tem uma coisa aqui, tem uma emoção aqui, um hábito ali, e a gente acaba vivendo, então, de uma certa forma que não era de acordo com aquilo que esperava de nós. Então, se a gente quer realmente viver uma vida de propósito, viver uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, entenda isso. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é o rompimento, é o fruto daquilo que você dá. Seja prosperidade na igreja, como sendo uma pessoa espiritualmente usada por Deus, seja uma pessoa próspera profissionalmente, sendo um bom líder, um bom gestor e talvez até mesmo tendo a sua empresa, sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, isso também é você ser próspero. Como consequência, também você pode ser próspero em todas essas áreas. Basta você, então, ter essa convicção dentro de si. Então, se você quer alcançar uma vida melhor, você precisa ter um sacrifício no dia de hoje. Então, depois desse vídeo, depois dessa live, eu espero que você tenha compreendido o quanto que as suas emoções e o quanto que elas impactam nossas vidas, e quanto que elas impactam as pessoas ao seu redor. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário se você gostou. Se você tiver alguma pergunta, comente que eu teria o maior prazer de responder. Siga-me lá nas redes sociais, no Instagram, está como Gui Neuroemoção. E continue nessa jornada, dia após dia, nessa evolução constante de conhecimento. Porque vai chegar uma hora que você vai perceber o quanto que você evoluiu nessa vida. Muito obrigado se você esteve até aqui, me acompanhou até esse final, que você possa continuar refletindo sobre essa passagem. E lembre-se de uma coisa, você é especial para Deus.